Então, pessoal, vamos estudar agora aqui o nosso último sistema numérico, que é o sistema hexadecimal ou sistema de base 16. Ok? Hexa é só lembrar que o Brasil busca ser hexa na Copa do Mundo, ou seja, busca ter 6 Copas do Mundo. E decimal, lembra, base 10, né? Então, 10 mais 16, 10 mais 6 dá 16. Então, por isso que essa palavra que é hexadecimal, ela significa 16. Então, o sistema hexadecimal tem base 16. Então, ele tem 16 números diferentes ao todo. Quais são esses números? Começando normal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ok? E aqui ela não vai para o 10. Tá? Ela não vai para o 10. O que a gente tem de entender é que quando a gente usa um sistema numérico de base, por exemplo, de base 10, que é o caso do decimal, a gente tem 10 números diferentes, ok? De 0 a 9. Quando a gente usa um sistema de base 8, octal, a gente tem 8 números diferentes, de 0 a 7, tá ok? Então são 7 números, são 8 números diferentes aqui, são 10 números diferentes aqui. Então aqui eu tenho que ter 16 números diferentes. Se eu colocar aqui depois do 9, 10, o 10 já não é um número diferente, porque eu estou usando dois números aqui, o 1 e o 0, que já existem no sistema, tá? Então, os 16 primeiros números desse sistema hexadecimal, eles têm de ser inéditos, têm de ser diferentes, não pode ser nenhum dos outros que a gente já colocou aqui, tá? Então, como que a gente soluciona isso? Nesse caso, no caso do sistema hexadecimal, por convenção, o próximo número aqui que representaria o 10 é usado a letra A. Então, no caso do sistema hexadecimal, o A ele não é uma letra, ele é um número que equivale à quantidade 10, ok? Depois disso a gente tem o B, o C, seguindo aí o alfabeto, né? E o F, ok? Então, totalizando, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 números diferentes, sendo que aqui os 6 últimos são letras que a gente usa do nosso alfabeto e que no sistema hexadecimal são empregadas como números. Tá certo, gente? Então, o A, pelo que a gente está vendo aqui, ele é como se fosse o nosso 10. O B é como se fosse o nosso 11. O C é como se fosse o nosso 12. O D é como se fosse o nosso 13. Vamos apagar aqui. O E é como se fosse o nosso 14. E o F é como se fosse o nosso 15. Ok? Então, no sistema decimal, para a gente representar uma quantidade de 10 itens, de 10 coleções, a gente usa dois algarismos, né? Dois números, 1 e 0. No sistema hexadecimal, essa mesma quantidade é representada por apenas um algarismo, a letra A. Ok? Então, por exemplo, eu tenho 10 casas, quem me dera, né? Essas 10 casas, né? Então a gente pode vir aqui desenhar as casinhas, todas elas, né? 5 aqui em cima, a gente pode fazer 5 aqui embaixo, meio sem decorar muito. Tem 10 casas. No sistema decimal, eu diria que isso aqui equivale a 10. Tá ok? 10 na base 10. No sistema hexadecimal, isso equivale à letra A, na base 16. Ok? Então, se nós usássemos o sistema hexadecimal para fazer as contagens, eu diria que eu tenho A casas. E aí a gente já saberia que esse A aqui equivale à quantidade 10. Ok? Então, o funcionamento é praticamente o mesmo dos outros sistemas do octal e do binário, como a gente viu aqui na parte da contagem, tá, gente? Então, qual que é o próximo número depois do F? Muito simples. Aqui a gente parou no 9, e ao invés de ir para o 10, a gente foi para o A, para o B, C, D, E e F. Depois do F é que a gente vai para o 10, tá ok? Depois do F é que a gente vai para o 10. E assim a gente segue 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E antes de ir para o 20, a gente tem que lembrar que no sistema hexadecimal,
Depois do 9 a gente tem mais 6 outros números aqui, do A ao F. Então, depois do 19, ao invés da gente já colocar o 2 aqui para fazer o 20, não. Depois do 19, continua no 1A. Ok? Aqui a gente foi 1, 8, 1, 9, e depois do 9, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. E aí sim a gente vai para o 20. Mesma coisa, tá? Quando a gente chegar no 29, ao invés de ir para o 30, a gente vai para o 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F, para só então ir até o 30. Ok, gente? Então, o sistema hexadecimal, ele tem essa peculiaridade aqui, ele é um pouco mais estranho para a gente, talvez um pouquinho mais difícil de assimilar do que o sistema octal e talvez até do que o sistema binário, porque ao contrário dos outros sistemas, o hexadecimal ele possui números, no caso aqui letras, né, a mais que o nosso sistema e não a menos, como no caso do octal e do sistema binário. Tá? Então talvez a assimilação seja um pouquinho mais demorada, mas nada que com o tempo a gente não consiga tirar de letra tudo isso. Ok, gente? E para a gente finalizar essa videoaula aqui, vamos falar um pouquinho sobre qual é a aplicação do sistema hexadecimal. Para quem lembra a aplicação que a gente deu para o sistema octal, lá há 2 ou 3 videoaulas aí, né? A aplicação do sistema hexadecimal, como foi citado naquela videoaula, é a mesma do sistema octal, ok? Tem a mesma aplicação praticamente, que é também uma maneira de se representar números binários de forma mais compacta. Ok, gente? Eu acho que com isso já fica bem claro aí pra gente que o sistema hexadecimal ele possui praticamente a mesma aplicação que o sistema octal, como eu disse na aula de octal. Mais algumas videoaulas a gente vai entender isso aqui, tá? Como que essa representação é feita, e a gente vai dar uma explicação mais detalhada, vai dar exemplos, né? E tudo mais para ficar tudo bem claro. Mas por enquanto, a gente pode se contentar com essa explicação aqui e com a paciência de que mais para frente vocês vão entender certinho por que esses dois sistemas, hexadecimal e octal, são os mais utilizados aí para a representação de números binários, sendo que a gente viu que os números binários eles são a essência da eletrônica digital, que só trabalha com zeros e uns, ok? Então, logo mais em seguida a gente vai entender melhor por quê. Antes disso, antes da gente entender isso aqui, como de praxe, né, vamos aprender a fazer a conversão aqui do sistema hexadecimal para o decimal e vice-versa. E aí a gente pode entrar no mérito dessa questão aqui, de outras que ficaram prometidas aí para o futuro. Muito obrigado a todos e até a próxima.